Olá, senhoras e senhores, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de matemática do concurso dos bombeiros militares do Piauí para o cargo de soldado. Essa prova que aconteceu no ano de 2017 para a entrada em 2018 foi organizada pela NUCEP. E esse vídeo foi uma sugestão do Alan, que faz parte lá da Corporação dos Bombeiros do Espírito Santo. Valeu demais pela sugestão, Alan. Já sabe, se não sabe, vai saber agora. Se curtir as explicações, larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve aqui no canal para ajudar o canal a crescer ainda mais. Pode ser? Clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão inscrever-se e tá tudo certo. Vamos às 10 questões dessa prova? Vem comigo. Essa primeira questão tinha esse enunciado gigante que falava sobre a inflação, né? Basicamente, se eu puder resumir aqui, ó, as partes mais importantes desse enunciado diziam: todo mês um trabalhador recebe R$100 pelo seu trabalho e compra um saco de feijão por R$10. E só que existe no país dele uma inflação de 10% ao mês. Sendo assim, no mês seguinte, o trabalhador, quando for comprar o saco de feijão, vai pagar R$11, não mais R$10, né? Aí ele fala por que houve esse aumento? Por causa da inflação. A inflação é de 10%, 10% sobre o preço anterior do feijão, 10% de 10 é R$1, então se era R$10, ele vai aumentar R$1, vai passar a custar R$11. Apesar disso, o salário do trabalhador não aumenta. Assim a gente conclui que o poder de compra do trabalhador diminui por conta do aumento do preço do alimento, né? Se nesse exemplo o trabalhador tivesse um aumento salarial de 4,5%, qual seria a perda do seu poder de compra? Bom, esse é um problema de interpretação, né? Inicialmente, a gente tinha que ele comprava um pacote de feijão por R$10 e o salário dele era de R$100. Qual que é a porcentagem, então, do salário dele que ele gastava para comprar um pacote de feijão? Né? O salário dele era R$100, correspondia a 100%. Sendo assim, os R$10 do pacote de feijão corresponderiam a X%. Resolve essa regra de 3. 100x é igual a 10 vezes 100. Então, o x vai ser 10 vezes 100 dividido por 100. Pega esse 100 que está multiplicando, ao passar para o lado de cá vai passar dividindo, né? Então, você vai ficar com x igual a 10 vezes 100 dividido por 100. Simplifica esse 100 com esse 100, sobra 10. Então, esse trabalhador, inicialmente, comprava um pacote de feijão gastando 10% do salário dele, ok? Só que o salário dele vai aumentar, ó, o trabalhador teve um aumento de 4,5%. Então, o salário dele não vai ser mais de R$100, vai ser de quanto? Houve um aumento de 4,5%, então a gente tem que fazer 4,5% do salário anterior. 4,5 dividido por 100, 4,5% de vezes o salário anterior dele, que era R$100. Simplifica esse 100 com esse 100, o salário dele vai aumentar R$4,5, ou seja, R$4,50. Dessa forma, o salário dele vai passar de R$100 para R$104,50. Aí, o problema quer saber o que? A perda do poder de compra. Quanto ele vai conseguir comprar do pacote de feijão agora que o salário dele aumentou? Antes, ele gastava 10% do salário para comprar um pacote inteiro do feijão. Agora, quanto de feijão que ele consegue comprar com 10% desse novo salário? Para a gente descobrir essa porcentagem que ele compra de feijão, o primeiro passo é descobrir quanto é 10% de R$ 104,50. 10% de R$ 104,50 ou 10% de qualquer número, para você resolver, basta você andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, guarda isso, uma dica bacana. 10% de qualquer número, pega a vírgula e anda uma casa para a esquerda, ok? Então, 10% de R$ 104,50 vai dar R$ 10,45. Agora, a gente sabe que o pacote de feijão
R$11, está custando R$11, esse novo valor, se ele pagasse R$11, ele conseguiria comprar 100% daquele pacote, conseguiria comprar o pacote inteiro. Mas o que a gente quer saber é com o valor de 10% do salário novo dele, ou seja, com R$10,45, quantos por cento do pacote de feijão ele vai comprar? Ele não vai conseguir comprar o pacote inteiro, concorda? Porque o pacote inteiro agora custa R$11, então ele vai comprar uma porcentagem desse pacote de feijão. Para a gente descobrir o valor de y, a gente resolve a regra de 3. 11y é igual a 10,45 vezes 100. 10,45 vezes 100, para multiplicar por 100, anda com a vírgula 2 casas para a direita, vai dar 1045. Esse 11 que está multiplicando o y, ao passar para o outro lado, vai passar dividindo. Então, a gente vai ficar com y igual a 1045 dividido por 11, o que dá 95. Ou seja, com 10% do salário atual dele, ele vai comprar só 95% do pacote de feijão. Ele perdeu o poder de compra, ele não consegue mais comprar 100% do pacote de feijão. E de quanto que foi essa perda? Antes, com 10%, ele comprava, antes com 10% do salário, ele comprava 100% do pacote de feijão. Agora, com 10% do salário, ele compra só 95%. Então, houve uma perda de 5%. 100 menos 95 dá 5%. Ok? Essa era a resposta dessa questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo tentando te ajudar. Valeu? Vamos para a segunda questão? Vamos lá! Simplificando a expressão abaixo, obteremos um número da forma 10x mais y, onde x e y pertencem ao conjunto dos números naturais. Qual é o valor de x dividido por y? E a gente tem essa expressão gigantesca aqui, né? Quando a gente tem uma expressão assim, a gente começa sempre resolvendo pelas partes que estão envolvidas, mais envolvidas pelos parênteses, né? Então, a gente vai começar por essa parte aqui, ó. A gente tem raiz cúbica de 18 ao quadrado mais 188, dividido por essa soma de frações, menos 3. Vamos resolver? Raiz cúbica disso aqui, resolve, você tem a soma e a potência. Então, você vai resolver primeiro a potência, né? 18 ao quadrado é 18 vezes 18, que dá 324. Então, a gente vai ficar com raiz cúbica de 324 mais 188, dividido por essa soma. Soma de frações com denominadores diferentes. Passo 1 para resolver isso, soma ou subtração. Você tem que igualar os denominadores. Para igualar os denominadores, você vai tirar o MMC entre os denominadores. MMC entre 5 e 15, o mínimo múltiplo comum, vai ser o próprio 15. Aí você vai pegar esse valor do MMC, dividir pelo denominador de cada uma das frações e multiplicar o resultado pelo numerador. Olha só, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 15 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 24 dá 24. Então, essa soma se transformou nisso aqui. 6 mais 24 dividido por 15. Ok? O menos 3 continua aqui do lado de fora. 324 mais 188 dá 512. 6 mais 24 dá 30. 30 dividido por 15 dá 2. 2 menos 3. A gente tem aqui a raiz cúbica, tem a divisão e tem a subtração. Primeira coisa que a gente vai resolver é a raiz cúbica. Raiz cúbica de 512. Como que a gente faz para resolver? Fatora o 512 usando números primos. Então, 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9, né? 2 elevado a 9 dá 512. Aí a gente consegue resolver essa raiz cúbica agora. Basta a gente dividir o expoente pelo índice da raiz. 9 dividido por 3 dá 3. Então, o resultado aqui vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Entendeu? Fatorei o 512, obtive uma potência. Pega o expoente e divide pelo número que está aqui na raiz. 9 dividido por 3 dá 3. Então, o resultado vai ser 2 elevado a
3. 2 elevado ao resultado dessa divisão que eu fiz aqui. 2 elevado a 3 dá 8. Então, eu tenho 8 dividido por 2 menos 3. Tenho divisão e subtração. O que eu resolvo primeiro? Resolvo primeiro a divisão. 8 dividido por 2 dá 4. 4 menos 3 dá 1. Então, o resultado disso aqui tudo é 1. Vou ter 1 elevado a 135, ok? Agora, eu posso passar a resolver isso aqui, ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 25. 6 ao cubo, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Menos 1 dividido por 12. Difícil essa divisão, né? Então, vamos transformar em fração. 1 dividido por 12, ok? Mais 11 vezes 11 dá 121, mais 55. Raiz quadrada disso tudo. Agora, eu tenho só soma e subtração com uma fração no meio. Então, vou somar os números inteiros. 25 mais 216, mais 121, mais 55, dá 417, menos 1 sobre 12. De novo, subtração envolvendo fração com denominadores diferentes. Qual é o denominador aqui, ó, do 417? Se ele não está sendo mostrado, o denominador é 1, né? Então, eu vou tirar o MMC entre 1 e 12. Vai dar 12. Pego 12, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 417 dá 5.004. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, eu vou ter 5.004 menos 1 dividido por 12, raiz disso tudo. 5.004 menos 1 dá 5.003. Então, o resultado disso aqui é raiz quadrada de 5.003 dividido por 12. Sendo assim, a nossa expressão vai ficar raiz quadrada de 5.003 dividido por 12, é o resultado disso aqui, mais 1, o resultado disso tudo aqui, a gente viu que é 1, 1 elevado a 135, menos 15, mais 53 elevado a 1, é ele mesmo, é 53, mais 2017 elevado a 0, número elevado a 0 é 1, ok? Somando isso aqui, ó, 1 elevado a 135 dá 1. 1 menos 15 mais 53 mais 1 vai dar exatamente 40. Então, a gente chega no número raiz quadrada de 5.003 dividido por 12 mais 40. Nesse caso, a gente não chegou num número semelhante ao que ele propôs. Por isso, essa questão foi anulada. Provavelmente, houve um erro aqui. Eles não queriam colocar 1 dividido por 12 aqui, né? E aí, houve um erro, não chegamos em qualquer uma das respostas, beleza? Por isso, essa questão foi anulada, certinho? Vamos passar para a próxima questão? Vamos lá! O Major Cássio é o responsável pelo Corpo de Bombeiros em Felicidade. Ontem à noite, ele recebeu um comunicado para resgatar um gato que ficou preso próximo à sacada de um apartamento no 9º andar em um prédio. Os moradores do edifício informaram que o dono do apartamento está viajando para o exterior e não tem previsão de retorno. E deixou o gato lá sozinho? Meu Deus, hein? A equipe do Cássio fez um levantamento e constatou que a base da escada, localizada sobre o caminhão do Corpo de Bombeiros, deve ficar a uma distância de 7,15 metros da parede do prédio. Vamos construir esse desenho igual eu fiz aqui, né? Então, aqui em vermelho tem o caminhão dos bombeiros, aqui é a base da escada, né? E a escada vai até lá o prédio, até o 9º andar, ok? O problema disse que essa distância da base da escada até o prédio é de 7,15 metros. É isso que falou até agora. Além disso, sua equipe também descobriu, através de uma análise do projeto arquitetônico, que cada um dos andares do prédio, incluindo o térreo, mede 3 metros de altura. E eles estão no 9º andar. O gato está no 9º andar, né? Sabendo que o caminhão do Corpo de Bombeiros tem 2 metros de altura, então essa altura aqui, ó, é 2 metros, qual é o comprimento mínimo aproximado que a escada deve ter para atingir a altura da sacada em que está o gato? Quer saber o tamanho da escada? Então, vamos colocar essas outras informações. Do solo, né, até o 9º andar tem 27 metros. Como é que eu sei que tem 27 metros? Cada andar tem 3 metros e o gato está lá
na parte de cima do 9º andar, está na sacada do 9º andar. Então, 3 metros de cada andar vezes 9 andares, 3 vezes 9 dá 27 metros, ok? Então, daqui até aqui tem 27 metros. O problema disse que a altura do caminhão do Corpo de Bombeiros é 2 metros, né? Então, do solo até essa parte aqui tem 2 metros. Sendo assim, se a gente pensar nesse triângulo, daqui até aqui, ó, mede quanto? Mede tudo, 27, menos a altura do caminhão dos bombeiros, né? 27 menos 2 dá 25. Conseguiu visualizar? Do solo até aqui em cima tem 27 metros, só que daqui até aqui tem 2. 27 menos esses 2 dá a altura do triângulo, dá 25. E a gente quer saber aqui, ó, qual é o tamanho dessa escada. Para a gente descobrir, basta a gente usar o teorema de Pitágoras. Aqui a gente tem, ó, um triângulo retângulo, um ângulo reto aqui, ok? Vamos resolver então? X ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 7,15 ao quadrado mais 25 ao quadrado. 7,15 vezes 7,15 dá 51,1225. 25 vezes 25 dá 625. 625 mais isso tudo aqui dá 676,1225. Então, o x vai ser raiz quadrada disso aqui, né? Então, este quadrado, ao passar para o outro lado, passa como raiz quadrada. Aí você fala, e agora? Como que eu calculo raiz quadrada de 676,1225? Você vai ter que fazer por aproximação. Olha só, antes você já tinha percebido, você já tinha calculado que 25 vezes 25 dá 625. Então, a raiz quadrada de 676, isso aqui, é um número próximo a 25, né? 25 vezes 25 dá 625. Aí, percebendo isso, você testava já o 26, testa o próximo. 26 vezes 26 dá 676. Então, a raiz quadrada de 676, isso tudo aqui, é aproximadamente 26. Não é exatamente 26, é aproximadamente 26. Mas ele quer saber o valor aproximado aqui, ó. Qual é o comprimento mínimo aproximado da escada? Então, esse comprimento mínimo é de aproximadamente 26 metros. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Para você treinar a questão envolvendo triângulo e teorema de Pitágoras, eu vou deixar para você aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais ou estiver acessando o celular, clica na setinha para baixo, a descrição do vídeo vai se abrir. Lá tem o link de outras questões, como uma questão de teorema de Pitágoras, para você treinar e fixar o conhecimento. Combinado? Treina, porque treinar é uma das melhores formas de você fixar o conhecimento. Certinho? Vamos para a questão 16? Vamos lá. O casal Maria e José comprou um terreno retangular de 30 metros de comprimento por 20 de largura para construir sua casa. O arquiteto contratado para fazer o projeto programou uma casa retangular de 264 metros quadrados de área construída. Maria disse que quer a casa centralizada com as paredes externas equidistantes do muro. Qual é o perímetro da casa do casal Maria e José? Então, desenhe a situação, né? Eles compraram um terreno retangular. O lado desse retângulo é 30 metros por 20 metros, correto? E aí, eles vão construir uma casa exatamente no meio desse terreno, de modo que as paredes da casa fiquem equidistantes, ou seja, fiquem a uma distância igual dos muros externos. Então, vamos descobrir qual é o lado, né, o valor do lado desse retângulo correspondente à casa, baseando nessa informação de que a distância da casa até o muro é equidistante. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, assim, vamos chamar essa distância do muro até a parede da casa, essa distância aqui, ó, de x, correto? Se todos os lados
da casa em relação ao muro são iguais, são equidistantes, se eu traçar uma linha do lado de cá, a distância da casa até o muro também vai ser x, correto? Aí, observe então, o terreno todo, o comprimento do terreno todo mede 30, mas esse pedaço mede x e esse pedaço mede x. Sendo assim, qual é a medida do comprimento da casa? A medida do comprimento da casa vai ser tudo 30 menos esse pedaço, concorda? É tudo menos x, o que dá 30 menos 2x. Conseguiu entender? Eu chamei esse pedacinho aqui de x, esse outro pedaço de x. Tudo eu sabia que media 30. Sendo assim, essa parte do meio aqui mede tudo menos esse x, né? 30 menos x dá 30 menos 2x. O mesmo raciocínio você usa para a largura, né? Então, ó, esse pedacinho aqui vai medir x também, porque a distância da casa até o muro vai ser sempre a mesma. Se eu chamei aqui de x, aqui vai ser x também. Lá em cima, a mesma coisa, esse pedacinho mede x. Tudo mede 20. A largura aqui, ó, daqui de cima até aqui embaixo, mede 20. Esse pedacinho mede x e esse aqui mede x. Então, esse pedaço aqui, correspondente à parede da casa, vai medir tudo 20 menos x, o que dá exatamente 20 menos 2x, certinho? Descobrimos, então, os lados da casa em função de x. A gente sabe que a área da casa é 264 metros quadrados. Como que a gente calcula a área dessa casa retangular? Basta multiplicar lado vezes lado. Então, a gente vai fazer 30 menos 2x vezes 20 menos 2x é igual a 264 metros quadrados, né? Então, a área da casa é 264 metros quadrados. Resolvendo aqui esses parênteses, como é que a gente resolve? Você vai pegar o 30, multiplicar por tudo que está aqui dentro. 30 vezes 20 dá 600, 30 vezes menos 2x dá menos 60x. Vai pegar o menos 2x e multiplicar por tudo que está aqui dentro. Menos 2x vezes 20 dá menos 40x. Menos 2x vezes menos 2x, menos vezes menos dá mais. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4x vezes x, x ao quadrado. Tudo isso é igual a 264, né? 4x ao quadrado, então, eu vou colocar aqui na forma de uma equação de segundo grau. 4x ao quadrado menos 100x, menos 60x, menos 40x dá menos 100x. Mais 600 menos 264. Esse 264 está positivo, ao passar pela de cá vai passar negativo, então, eu vou ficar com 600 menos 264, que dá 336. Cheguei numa equação de segundo grau. Como que eu calculo o valor de x? Uso a fórmula de Bhaskara, né? Então, a gente vai fazer x é igual a menos b, ou seja, menos 100, mais ou menos raiz quadrada do delta. O que é o delta? O delta é b ao quadrado, menos 100 ao quadrado, menos 4 vezes o a, 4 vezes 4, vezes o c, que é 336. Tudo isso dividido por 2 vezes a, 2 vezes 4, ok? Então, a gente vai ficar com menos 100, menos com menos dá mais, dá 100. Mais ou menos raiz do delta, menos 100 vezes menos 100, menos vezes menos dá mais, 100 vezes 100 dá 10.000, né? Menos 4 vezes 4 dá 16, 16 dá menos 16, né? Menos 16 vezes 336 dá 5.376. Tudo dividido por 2 vezes 4, 8. 10.000 menos 5.376 dá 4.624. Então, a gente vai ficar com 100 mais ou menos raiz quadrada de 4.624 dividido por 8. Para calcular a raiz quadrada de 4.624, você pode fazer fatorando, né? Então, você pode fatorar o 4.624 e vai ficar fácil de achar a raiz, ou você pode trabalhar com aproximação. 60 vezes 60 dá 3.600. 70 vezes 70 dá 7 vezes 7, 49, dá 4.090.
4.900. Eu quero raiz de 4.624, é um número que está perto de 4.900. Então, a raiz disso aqui vai ser um número próximo a 70, né? Qual número que é multiplicado por si mesmo vai terminar com 4? Você podia pensar lá no 8. 8 vezes 8, 64, né? Então, testa o 68. Aí você veria que 68 vezes 68 de fato dá 4.624. Se você achar difícil fazer testando assim, né, por aproximação, você fatora, né, coloca o 4.624 nos seus fatores primos e aí você consegue resolver, né, essa radiciação, beleza? Então, a gente vai ficar com 100 mais ou menos 68 dividido por 8. 100 mais 68 dá 168, dividido por 8 vai dar 21. 100 menos 68 dá 32. 32 dividido por 8 dá 4, não é? Então, o x pode ser 21 ou 4. Mas será que o x pode ser mesmo 21 ou 4? Olha só, o x corresponde a esse pedacinho aqui. Esse lado todo mede 20. Então, se esse lado todo mede 20, como que esse pedacinho poderia medir 21? Não pode medir 21, né? E sendo assim, o nosso x vai valer mesmo 4, ok? Se eu sei o valor de x, que vai ser 4, eu consigo calcular os lados da casa. O lado da casa é 30 menos 2x e 20 menos 2x, né? Então, 30 menos 2x vai ser 30 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8, 30 menos 8 dá 22. O outro lado, 20 menos 2x, 20 menos 2 vezes o x, que é 4. 2 vezes 4 dá 8, 20 menos 8 dá 12. Então, os lados da casa são 22 e 12. O problema é saber o perímetro. O perímetro é a soma dos 4 lados da casa. Então, o perímetro vai ser 22 mais 22 mais 12 mais 12, o que dá 68 metros. Essa seria a resposta dessa questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Como a questão anterior e essa questão envolviam figuras planas, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer, por favor. Nesse link, você vai encontrar só questões de figuras planas para você treinar. Questão de área, de perímetro, né? Para você treinar. Pega as questões para treinar. Combinado? Vamos para a questão 17. Vamos lá? Analise as afirmações a seguir. Um agricultor tem 40 filas de pés de manga, cada uma com 20 árvores. Se uma árvore produz 18 caixas de manga, então esse agricultor irá colher 14.400 caixas de manga. Ele vai querer saber no fim se essas afirmações estão certas ou erradas. Então, vamos ver já de uma vez se isso aqui está certo, né? Ele tem 40 filas de pé de manga. Então, imagina, 40 filas com pés de manga. Cada fila tem 20 árvores e cada árvore produz 18. Para a gente saber quantas caixas de manga são produzidas, basta a gente multiplicar 40 filas por 20 árvores de cada uma por 18 caixas de manga que cada árvore produz, ok? Então, 40 filas vezes 20 árvores vezes 18 caixas. 40 vezes 20, 2 vezes 4, 8, dá 800. 800 vezes 18 dá 14.400. Ele disse que seriam 14.400, então essa afirmativa está correta. Afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. Para numerar as 150 primeiras páginas de um livro, são necessários 35 algarismos 3. Basta a gente contar, né? Então, quantos algarismos 3 existem de 1 até 150? Uma estratégia para você contar. Conta primeiro quantos 3 existem na parte das unidades e depois quantos 3 existem na parte das dezenas. Nas unidades de 1 a 150, existem quantos algarismos 3? Existem 15 algarismos 3 nas unidades. Quais são eles? O 3, o 3 do 3, né? 3, 13, 23, né? De 1 a 10 tem um número 3. De 10 a 20 tem mais um número 3. De 20 a 30, se a gente olhar só as unidades, a gente vai ter só um número 3, o que vai ser o 23. A gente está contando aqui só o número das unidades. Então, a cada 10 números, existe um número 3. De 1 a 150, a gente tem 15 vezes 10, então vão existir
15 algarismos número 3, beleza? Passou das unidades, agora sim a gente olha quantos números 3 existem na parte das dezenas, né? Nesse caso, a gente vai contar os números 3 do 30, então na parte do 30 vão existir 10 algarismos números 3 nas dezenas, o das unidades a gente já contou, né? E no 130 vão ter mais 10, né? Então eu estou contando aqui o 30, 31, 32, o 33 eu conto só um número 3, porque estou observando só a parte das dezenas, certinho? Isso vão dar 10 algarismos número 3. Então, 10 dos 30 e 10 dos 130 vão ter 20 algarismos número 3. Então, no total, existem 15 mais 20, o que dá, de fato, 35. Ele disse que eram 35, então, essa afirmativa também está correta, ok? Se um polígono regular convexo tem ângulo externo igual a 24 graus, então seu número de diagonais é um divisor de 120. Bom, você precisava conhecer as regras dos polígonos, né? A soma dos ângulos externos de um polígono é igual a 360 graus. Então, um ângulo externo de um polígono pode ser calculado dividindo-se 360 pelo número de lados deste polígono. Então, se eu trocar aqui, passar esse n para cima e esse ângulo externo para baixo, o número de lados do polígono vai ser igual a 360 dividido pelo ângulo externo. A gente sabe qual é o ângulo externo? Sabe, ele disse que é 24. Então, vamos substituir esse ângulo externo por 24. O número de lados desse polígono é igual a 360 dividido por 24, o que vai dar 15. E esse polígono tem 15 lados. Para calcular o número de diagonais de um polígono, esse número vai ser igual ao número de lados do polígono vezes esse número de lados menos 3 dividido por 2. O jeito mais fácil de resolver essa questão era mesmo decorando essas fórmulas, ok? Ângulo externo é igual a 360 dividido pelo número de lados, diagonal é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2, beleza? O número de lados a gente descobriu que era 15, então substitui n por 15. 15 vezes 15 menos 3 dividido por 2. 15 menos 3 dá 12, então vou ficar com 15 vezes 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6, vai sobrar 6 vezes 15. 6 vezes 15 dá 90. Esse polígono tem 90 diagonais. Ele disse que 90 é um divisor de 120. Você consegue dividir 120 por 90 e chegar num resultado inteiro? Não consegue. Então, 90 não é um divisor de 120. Essa afirmação está errada, ok? Então, a primeira está certa, a segunda está certa e a terceira está errada. A quarta, se a soma dos n primeiros termos de uma sequência é dada por soma dos n termos é igual a 3n² mais n dividido por 2, então, o terceiro termo dessa sequência é igual a 8. Para a gente calcular o terceiro termo a partir da soma, basta a gente calcular a soma dos 3 termos e depois a soma dos 2 termos, né? Então, vamos substituir o n por 3 e o n por 2, e aí a diferença entre os dois vai corresponder ao terceiro termo, ok? Qual que é a soma dos 3 primeiros termos? Soma dos 3 primeiros termos vai ser igual a 3 vezes 3 ao quadrado, onde tinha n, eu vou colocar 3 vezes 3 ao quadrado, mais n, mais 3, tudo dividido por 2. Se eu tenho multiplicação e potência, resolve primeiro a potência. 3 vezes 3 dá 9, aí vai sobrar 3 vezes 9. 3 vezes 9 dá 27. 27 mais 3 dividido por 2, 27 mais 3 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. A soma dos 3 primeiros termos dessa sequência é 15. Qual é a soma dos 2 primeiros termos dessa sequência? Então, a soma dos dois, onde tiver n, eu vou colocar 2. 3 vezes n ao quadrado, 3 vezes 2 ao quadrado, mais n dividido por 2, correto? Então, 2 ao quadrado dá 4, 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 2 dividido por 2. 12 mais 2 dá 14, 14 dividido por 2 dá 7. Então, observe, se eu somar os 2 primeiros números, o resultado é 7. Se eu somar os 3 números, o resultado é 15.
Então, ao subtrair a soma dos 3 primeiros números pela soma dos 2 primeiros números, o resultado vai ser o terceiro número, né? Então, a soma dos 3 menos a soma dos 2, 15 menos 7, é igual ao terceiro número. O terceiro número, de fato, é 8. Está certa a afirmativa 4. Entendido? Então, corretas são a 1, a 2 e a 4. Essa seria a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Essa questão é trabalhosa, tinha que decorar, né, essa parte aqui do ângulo externo, das diagonais, para você conseguir perceber que isso aqui estava errado. E essa quarta afirmativa você tinha que raciocinar um pouquinho mais. Essas duas primeiras estavam mais tranquilas, concorda? E na questão 18, vamos lá? Vamos ver como é que era? Marcos completou o tanque do seu carro com 20 litros de gasolina e pagou R$ 76. Marconi também completou o tanque do seu carro com gasolina nesse mesmo posto para fazer uma viagem de Teresina a Marcolândia, 415 km, e pagou R$ 152. O carro de Marconi tinha 5 litros de gasolina no tanque antes dele abastecer e faz 11 km com 1 litro de gasolina. De acordo com os dados acima, assinale a alternativa correta. Então, vamos por partes, né? Primeiro ele começou falando do Marcos. O Marcos pagou R$ 76 por 20 litros de gasolina. Se a gente tem essa informação, a gente consegue calcular o preço de 1 litro de gasolina. Basta a gente fazer uma regra de 3, né? Então, o Marcos, 20 litros de gasolina, pagou R$ 76. 1 litro ele vai pagar X. 20x é igual a 76 vezes 1, que dá 76. O x vai ser 76 dividido por 20. Pega esse 20 que está multiplicando, ao passar para o ele vai passar dividindo. 76 dividido por 20 dá 3,80. Então, o litro da gasolina estava custando R$ 3,80. Beleza? Aí o Marconi fala aqui que pagou R$ 152. Se ele pagou R$ 152, quanto de gasolina ele pôs no carro? Basta a gente dividir o tanto que ele pagou pelo preço de 1 litro, que a gente chega no número de litros, né? R$ 152, que é o tanto que ele pagou, dividido pelo preço do litro da gasolina, R$ 3,80. 152 dividido por 3,80 dá 40. Ele colocou no carro dele 40 litros de gasolina. Então, no carro do Marconi, quando ele saiu do posto, tinha um total de 40 litros, mais os 5 litros que já tinham no tanque, né? O problema fala, o carro de Marconi tinha 5 litros de gasolina no tanque. 40 mais 5 dá 45 litros, correto? Bom, de Teresina a Marcolândia, quantos litros de gasolina ele ia gastar? O carro do Marconi faz 11 km por litro de gasolina. Então, ele anda 11 km com 1 litro de gasolina. De Teresina a Marcolândia tem 415 km. Então, nesses 415 ele gasta X litros de gasolina. Para achar o X, faz a regra de 3. 11x é igual a 415 vezes 1, que dá 415. Pega o 11 que está multiplicando, ao passar por lá de cá vai passar dividindo. X igual a 415 dividido por 11, o que vai dar 37,72 litros. Então, de Teresina a Marcolândia, o Marconi vai gastar 37,72 litros. A partir dessas informações obtidas todas pelo enunciado da questão, a gente avalia as alternativas. Sabendo que o carro de Marconi tem uma reserva de 5 litros, então ele abasteceu seu carro novamente em Picos, cidade situada a 315 km de Teresina, pois acabara de entrar na reserva. Bom, para a gente saber se ele entrou na reserva, a gente tem que saber quanto que ele gastou de combustível ao percorrer 315 km. Basta a gente fazer outra regra de 3, né? A gente sabe que o carro dele faz 11 km por litro. 11 km, 1 litro. 315 km, ele vai gastar Y litros. O Y vai ser 315 dividido por 11. Só fazer a regra de 3. 11Y é igual a 315 vezes 1, que dá 315. Y é 315 dividido por 11, o que dá 28,6. Então,
Quando ele tiver andado 315 km, ele vai ter gasto 28,6 litros de gasolina. No carro dele tinha 45, né? Então, tem mais de 15 litros sobrando lá no carro dele. Ele não entrou na reserva de emergência, né? Não entrou na reserva dos 5 litros, nada. Essa aqui está errada, essa afirmação, beleza? Porque no carro dele tinha 45 litros, ele gastou menos de 30, está sobrando mais de 15 litros, ok? Letra B, com apenas um tanque de combustível, não é possível Marconi fazer a viagem de Teresina a Marcolândia sem reabastecer o seu carro. Bom, é mentira isso aqui, porque ele vai gastar na viagem toda 37,72 litros e no tanque dele tem 45 litros. Então, com 45 litros dá para ele fazer a viagem toda sem reabastecer. Está errada a letra B. Se Marconi andar a uma velocidade média de 80 km por hora e sair de Teresina às 8 da manhã, então meio-dia ele estará em Marcolândia. Bom, aqui está falando que a velocidade vai ser de 80 km em uma hora, né? Ele tem que percorrer 415, vamos ver quantas horas ele vai gastar, né? Então a gente tem 80 km em uma hora, 415 km, que é a distância de Teresina a Marcolândia, ele vai gastar x horas. O x vai ser 80x igual a 415 vezes 1, x igual a 415 dividido por 80, o que dá 5,18 horas. Então, se ele sair 8 horas da manhã, 8 horas mais 5 horas dá 13 horas. Ele vai chegar depois de 1 da tarde. Essa afirmativa também está errada, ok? Letra D. Marconi fará a viagem de Teresina a Marcolândia sem reabastecer o carro. Tá certo, ele só precisa de 37,72 litros, no carro dele tem 45. Tá certa, essa seria a resposta da questão. E a letra E, o tanque do carro de Marcos comporta 45 litros. A gente não tem como saber qual é o volume total do tanque do carro do Marcos, porque só fala que ele completou com 20 litros, mas não fala quanto de gasolina existia lá. Então, essa informação a gente não pode determinar, certinho? Dúvidas? Observou? Essa questão se resolve basicamente usando regra de 3. Bem tranquila essa questão, né? Se tiver entendido, lembra, larga o joinha no vídeo aí e vamos compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Combinado? Já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu ainda, se inscreve aí para dar sua força. Vamos agora para a questão 19. Vamos lá? Outra questão para a gente analisar cada uma das alternativas e falar se é verdadeira ou falsa. Suponha que o caminhão do Corpo de Bombeiros comporta 1.800 litros de água para emergências. Muita água, né? Uma piscina completamente cheia que tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo de 2,3 metros de comprimento, 1,5 metros de largura e 60 centímetros de altura, tem água suficiente para abastecer o caminhão do Corpo de Bombeiros. Está certo ou errado? Bom, para a gente saber, a gente tem que calcular quantos litros de água tem dentro dessa piscina. Aqui ele fez uma pegadinha, né? Colocou aqui ó, em metros, metros e aqui em centímetros. Então, o primeiro passo é converter esses 60 centímetros em metros. A escala é metro, decímetro, centímetro. Para transformar 60 centímetros em metro, você tem que andar com a vírgula que está aqui depois do zero, duas casas para a esquerda. Então, você vai andar duas casas para a esquerda, vai ficar com 0,6 metros. Se a gente está falando de um paralelepípedo reto retângulo, o volume dessa piscina vai ser a multiplicação entre as três medidas, o comprimento, a largura e a altura. Então, o volume da piscina vai ser 2,3, que é o comprimento, vezes 1,5, que é a largura, vezes 0,6 metros, que é a altura, correto? Fazendo essa multiplicação, você vai chegar em 2,07 metros cúbicos. Só que ele deu a medida lá do volume do caminhão em litros, então você tem que converter esses metros cúbicos em litros. Então, você precisa saber que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Sendo assim,
2,07 metros cúbicos vão ser iguais a 2.070 litros, certinho? Só fazer uma regra de 3, você chega em 2.070 litros. Então, dentro da piscina tem um volume até maior do que precisa para colocar no caminhão. Tá certa essa afirmação, né? Ele pergunta se tem água suficiente na piscina para abastecer o caminhão. Tem sim, tem e ainda vai sobrar um pouco, ok? A segunda afirmativa: suponha que o caminhão do Corpo de Bombeiros custa 600 mil dólares. Se $1 vale R$ 3,30, então o caminhão custa menos de 2 milhões de reais. Vamos calcular usando uma regra de 3. $1 está valendo aqui no problema R$ 3,30. 600 mil dólares vão valer X reais. Basta resolver a regra de 3. X vezes 1, que dá X, é igual a 600 mil vezes 3,3. 600 mil vezes 3,3 dá 1.980.000 reais. Sendo assim, de fato, custa menos de 2 milhões de reais. Certinho? Terceira, então, a primeira está certa e a segunda também, né? A terceira: suponha que cada mangueira do caminhão do Corpo de Bombeiros libera 450 litros de água por minuto. Uma mangueira libera 450 litros de água em 1 minuto. Se o caminhão dispõe apenas da reserva de 1.800 litros de água, então, ligando 5 mangueiras simultaneamente em menos de 40 segundos, a água do caminhão do Corpo de Bombeiros acabará. Vamos calcular quanto tempo, né? Então, primeira informação: uma mangueira libera 450 litros em 1 minuto. Ele quer a resposta em segundos, então vamos transformar 1 minuto em segundos, né? Uma mangueira libera 450 litros em 60 segundos, em 1 minuto. Quantos litros uma mangueira vai liberar, então, em 1 segundo? Vamos calcular. Uma mangueira vai liberar X litros em 1 segundo. Então, para resolver, a gente faz 60x é igual a 450 vezes 1. O x vai ser 450 dividido por 60. 450 dividido por 60 dá 7,5 litros. Então, uma mangueira libera 7,5 litros em 1 segundo. O problema fala que eles vão trabalhar com 5 mangueiras. Vamos ver, então, quanto de volume vai ser liberado por 5 mangueiras em 1 segundo. Quanto que vai ser? Basta multiplicar 5 mangueiras vezes o tanto que é liberado por uma mangueira em 1 segundo. 5 vezes 7,5, né? 5 mangueiras, 5 vezes 7,5 dá 37,5 litros em 1 segundo. Então, com as 5 mangueiras lá abertas, em 1 segundo serão liberados 37,5 litros de água. Ele quer saber quanto tempo eles vão gastar para soltar, né, para jogar 1.800 litros de água. Para a gente descobrir o tempo, basta a gente dividir esses 1.800 litros pelos 37,5 litros que são liberados em cada 1 segundo. 1.800 dividido por 37,5 dá exatamente 48. Essas 5 mangueiras vão gastar 48 segundos para liberar toda a água, né? Ele disse que seria em menos de 40 segundos. Está errada esta afirmação. Então, corretas só a 1 e a 2. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, não fique com a dúvida, tá? Pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu respondo, combinado? Vamos para a questão 20. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros é formada de 6 sargentos, dentre eles João, 20 soldados, sendo um deles Emanuel. O comando geral pretende formar uma turma com 3 sargentos e 4 soldados para fazer um curso de especialização em resgate causado por terremotos. Sabendo que o sargento João já tem direito adquirido para fazer o curso e que, por problemas particulares, o soldado Emanuel não vai poder participar, de quantas maneiras diferentes o comando geral pode montar essa turma de especialização? Então, olha as informações que o problema deu. Existem 6 sargentos no total,
Desses 6 sargentos, 5 ele não falou o nome e um deles é o João, né? Então 5 mais 1 dá 6. E tem 20 soldados, sendo 19 sem nome, mais um que é o Emanuel. E aí eles querem fazer um curso que vai ter 3 sargentos e 4 soldados. Dentro dos sargentos, o João já está garantido, já está com a vaga garantida. Ele está lá, vai fazer o curso de qualquer jeito. E dentre os soldados, o Emanuel não vai participar. Sendo assim, aqui para os sargentos, vão sobrar quantos sargentos para disputar essas duas vagas? Vão sobrar 5 sargentos sem nome para competir, para participar desse curso. Concorda? Eram 6 no total, uma vaga já está fora, então sobram só 2 vagas para 5 sargentos. E aqui, os 4 soldados que serão escolhidos, eles serão escolhidos dentre quantos soldados? Serão escolhidos dentre 19 soldados, porque o Emanuel já falou que não vai participar, então a gente tem que distribuir, né, essas 4 vagas entre os 19 soldados. Para a gente descobrir quantas formas diferentes de se fazer isso existem, a gente vai trabalhar com os conceitos de análise combinatória, né? Nesse caso, a ordem em que os sargentos serão colocados aqui nessas 2 vagas é importante. Se eu colocar o sargento A e o sargento B, ou o sargento B e o sargento A, existe diferença nessa ordem? Não existe. O que vai importar é se eles estão ou não dentro do grupo, correto? Então, para os soldados, o mesmo raciocínio. A ordem dos soldados não é importante aqui. Quando a gente quer organizar um determinado número de elementos em um determinado número de vagas e a ordem não é importante, a gente usa a combinação. Quando a ordem não importa, a gente usa a combinação. Se a ordem fosse importante, a gente usaria arranjo, ok? Então, a gente vai fazer a combinação desses 5 sargentos organizados de 2 em 2 e vezes a combinação desses 19 soldados organizados de 4 em 4. Entendido? Como que a gente trabalha para fazer essas combinações? A combinação de 5 organizados de 2 em 2 vai ser 5 fatorial, o fatorial do primeiro, dividido pelo fatorial do segundo, 2 fatorial, vezes 5 menos 2 fatorial, a subtração do primeiro pelo segundo, ok? 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial, vezes 19 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 19 menos 4 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que aqui eu parei no 3. Por que eu parei no 3? Porque no denominador vou ter um 3 fatorial. Ó. 2 fatorial é 2 vezes 1. 5 menos 2 dá 3 fatorial. Ok? Então, parei aqui em cima no 3 fatorial para eu simplificar esse 3 fatorial com esse 3 aqui de baixo. Para o 19 é a mesma coisa. Aqui embaixo eu tenho 19 menos 4 vai dar 15 fatorial. Então, eu vou fazer o fatorial do 19 até o 15. 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial para cortar com um 15 de baixo, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, simplifica. 3 fatorial com 3 fatorial, 15 fatorial com 15 fatorial. Vai sobrar 5 vezes 4 vezes 19 vezes 8 vezes 17 vezes 16, dividido por 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo essas continhas, você vai chegar no resultado de 38.760. Para o vídeo não ficar tão longo, né, mais longo do que ele já vai ser, eu não estou fazendo essas continhas com vocês. Mas se você, por um acaso, tiver dúvidas em como se realiza essas contas, né, de multiplicação, de divisão, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu te ajudo, ok? Se tiver dúvidas, só perguntar. Sendo assim, esse curso, existem 38.760 maneiras diferentes de organizar essas pessoas para esse curso. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Para você treinar a questão de análise combinatória, vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer por favor. Nesse link você encontra outra questão de análise combinatória para você treinar. Não deixe de treinar. Geralmente os alunos têm bastante dificuldade nesse tipo de questão, né? Então, treina para você ter mais facilidade na hora de resolver. Vamos para a questão 21.
Baltazar é o artilheiro do foguinho e tem se especializado em cobrar faltas. Sabe-se que a probabilidade de ele fazer um gol cobrando falta é de 50%. Qual a probabilidade do Baltazar fazer exatamente 2 gols? Então, ele tem que fazer exatamente 2 gols em 5 cobranças de falta. Então, a probabilidade de ele fazer o gol é de 50%. Dessa forma, a probabilidade dele errar é de 50% também, concorda? Se ele tem 50% de chance de acertar, ele tem 50% de chance de errar, porque 100 menos 50 dá 50. O problema é que é a condição em que ele faça 2 gols. Então, ele bata a primeira falta, faça o gol, e bata a segunda falta, faça o gol, e erre a terceira, erre a quarta e erre a quinta, né? Se tem que acontecer exatamente isso, faz o gol, e erra, e erra, e erra. Cada E você vai substituir por uma multiplicação. Qual é a probabilidade de ele fazer gol? 50%, 50 dividido por 100, 50%, né? Probabilidade de fazer gol, 50%, probabilidade de errar, 50% também, 50 dividido por 100, ok? Aqui, 50 dividido por 100, 50 dividido por 100. 50 dividido por 100 dá meio, 1 sobre 2. Então, eu vou ficar com 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, 5, 1 sobre 2, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Multiplicação de frações, multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, ok? Então, a probabilidade vai ser de 1 sobre 32. Só que você precisa observar que não necessariamente ele vai fazer os gols nessa ordem. Essa ordem pode mudar. Ele pode fazer um gol no início e um gol no final, errar as três faltas do meio. Ou ele pode fazer um gol aqui e um gol aqui na terceira falta que ele cobrar. Não necessariamente vai estar nessa ordem. Ele pode errar as 3 primeiras faltas e acertar as 2 últimas. Então, a gente tem que considerar essa possibilidade de mudança de ordem, né? A ordem pode ser diferente. A gente tem que permutar esses gols com esses erros. Mas a gente pode fazer uma permutação simples, mudar a ordem simplesmente? Não. Você tem que considerar que existem elementos repetidos. Quais são os elementos repetidos? Tem 2 gols e 3 erros. Então, a gente vai fazer a permutação com repetição. A permutação dos 5 elementos, sendo que desses 5 elementos, 2 são gols e 3 são erros, ok? Como que a gente faz permutação com repetição? A permutação com repetição vai ser o fatorial do total, né, de elementos, 5 fatorial, dividido pela multiplicação das repetições, 2 fatorial, a multiplicação do fatorial das repetições, ok? 2 fatorial vezes 3 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3. Parei no 3 fatorial porque embaixo tem 3 fatorial, né? 2 fatorial vai ser 2 vezes 1, correto? Então, simplifico esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Vai sobrar 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 dá 10. Vão existir 10 ordens diferentes para ele fazer 2 gols. Então, a probabilidade final vai ser 10 vezes essa probabilidade aqui. 10 vezes 1 sobre 32. 10 vezes 1 dá 10. 10 dividido por 32 vai dar 0,3125. As respostas estão em porcentagem. Para a gente transformar isso aqui em porcentagem, basta multiplicar por 100, né? Eu coloquei aqui 100 sobre 100, por quê? 0,3125 vezes 100 dá 31,25 dividido por 100. Sempre que para você não mudar o valor aqui, você tem que considerar o numerador e o denominador. Ao multiplicar por 100 sobre 100, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Então, a gente fica com 31,25 dividido por 100. Né? Então, isso é a mesma coisa que 31,25%. 31,25%, ok? Essa seria a resposta da questão, a letra B, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, não fique com a dúvida. Primeiro,
calcula a probabilidade individual nessa ordem, depois considera as ordens diferentes, né? Por fim, faz a probabilidade final, multiplica as possibilidades de ordens pela probabilidade inicial, ok? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem outras questões de probabilidade para você treinar. Treine questão de probabilidade para você não errar na sua prova, porque a probabilidade de existir uma questão de probabilidade no concurso é muito grande, ok? Vamos agora para penúltima não, é a última questão dessa prova. Automóvel nunca foi um investimento, é um bem que deprecia ano a ano, alguns mais que outros, e quanto maior a desvalorização, mais difícil é a sua revenda e mais dinheiro se perde desde o momento da aquisição até a venda. Entre as causas de depreciação estão a menor procura pelo modelo. Os mais caros tendem a ter uma perda maior no valor devido à baixa demanda, e o fato de o carro não ser bem aceito pelos consumidores. Um automóvel vale hoje R$60 mil e se desvaloriza 20% ao ano. Ele perde 20% do valor a cada ano. Daqui a quantos anos, aproximadamente, o valor desse automóvel será R$15 mil? Use, se necessário, log ao quadrado na base 10, aproximadamente 0,3. Estranho isso aqui, né? Isso aqui não existe, ok, gente? Provavelmente ele queria dizer que log de 2 na base 10 vale aproximadamente 0,3. Talvez por isso essa questão tenha sido anulada. Mas eu vou resolver com você, considerando que log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3. Ok? Vamos resolver. E já vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão de logaritmo para você treinar. Questão de logaritmo é outro ponto de desespero dos alunos. Então, pega essa questão para você treinar, ok? Veja a resolução dessa, depois que você vira a resolução dessa, você vai na outra e tenta resolver sozinho, combinado? Você pode resolver essa questão de duas formas. A primeira forma é resolver na raça. O que é resolver na raça? Olha só, você sabe que o preço inicial do carro é 60 mil. E o preço final que o problema quer tem que ser de 15 mil. E esse carro, o problema falou que desvaloriza 20% ao ano, né? Então, a cada novo ano, o carro passa a custar 80% do valor anterior, concorda? Se ele desvaloriza, perde 20% do valor, 100 menos 20 dá 80, ele passa a custar 80% do valor. Então, você poderia fazer ano a ano o cálculo de quanto o carro estaria valendo. Basta multiplicar cada um dos valores por 80%. 80% é 80 dividido por 100, que dá 0,8. Então, você começava lá. O carro iniciou com 60 mil. Depois de um ano, 60 mil vezes 80%, vezes 0,8, ele vai passar a valer, depois de um ano, 48 mil. 2 anos depois, você vai fazer 80% vezes 48 mil. 80% vezes 48 mil, depois de 2 anos, ele vai estar valendo R$38.400, ok? Passou mais um ano, então vai desvalorizar mais 20%. Ele vai valer 80% disso aqui, 0,8 vezes 38,4, que dá R$30.720. 80% disso aqui vai dar 24.576. 80% disso aqui, 19.660. 80% disso aqui, 6 anos depois, 15.720. Então, o carro estaria valendo aproximadamente R$15 mil, R$15.720, depois de 6 anos de desvalorização. Fazer na raça. Por que é na raça? Vai ter que fazer continha, muita continha, continha por continha, até chegar próximo aos 15 mil, né? Mas dava para resolver assim. Outra forma de resolver, não menos trabalhosa que essa, é usando os conceitos de logaritmo de progressão geométrica. Olha só, essa desvalorização vai formar uma progressão geométrica, né? Então, o primeiro termo dessa progressão é o primeiro valor do carro, 60 mil. O último termo dessa progressão vai ser o valor que a gente quer, 15 mil.
A razão dessa progressão aritmética é o valor do carro que ele vai desvalorizar, né? A gente tem que considerar, ele valia 100%, desvaloriza 20%, vai valer 80% do valor inicial. Então, cada um dos valores vai ser multiplicado por 0,8, da mesma forma que a gente fez anteriormente, ok? Então, a razão da progressão vai ser 80%, 0,8, porque o termo sucessor do primeiro termo vai ser o primeiro termo vezes 0,8, ok? O número de termos dessa progressão vai ser x, então o número de termos vai corresponder a cada um dos preços obtidos até chegar em 15 mil, só que o problema não quer saber o número de termos, não quer saber os preços, ele quer saber o número de anos, daqui quantos anos o automóvel vai chegar em 15 mil reais. O número de anos vai ser o número de termos menos 1, né? Imagina só, se fossem dois termos, 60 mil e 15 mil, tem dois termos, quantos anos passou? Passou 1 ano, ok? Então, o número de anos, que é o que ele quer, vai ser o número de termos menos 1. Beleza, então, temos aqui as condições para fazer uma progressão geométrica. O termo geral de uma PG é calculado como AN, né? O termo que está na posição N é igual ao primeiro termo, A1, vezes a razão da progressão geométrica elevada ao número de termos menos 1. O AN, que é o termo que está na posição N, que eu quero é 15 mil, substituo por 15 mil, né? O A1 é 60 mil. O Q, que é a razão, é 0,8, né? E o N menos 1 vai ser o X menos 1. Desculpa que tinha que elevar, né? 0,8 elevado a X menos 1. Se eu tenho 60 mil multiplicando o 0,8, eu posso pegar esse 60 mil e passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Eu vou ficar com 15 mil dividido por 60 mil é igual a 0,8 elevado a x menos 1. 15 mil dividido por 60 mil dá 0,25. Então, eu tenho 0,25 é igual a 0,8 elevado a x menos 1. Aí você entra numa sinuca aqui. Como que se resolve isso aqui? Pega a dica que o problema deu. Ele falou que log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3. Então, para a gente descobrir quanto vale esse x do expoente, vamos aplicar logaritmo. Mas a gente vai aplicar logaritmo só aqui? Não, a gente vai aplicar logaritmo dos dois lados para não alterar o valor da nossa expressão. Então, a gente vai ficar com log de 0,25 na base 10. Por que eu estou usando na base 10? Porque a dica que ele me deu é log na base 10, ok? Isso vai ser igual a log de 0,8 elevado a x menos 1, também na base 10. A partir daqui, é show de propriedades de logaritmo. Você precisa saber as propriedades básicas do logaritmo para resolver esse tipo de questão, né? Esse 0,25 vou transformar em fração. Isso é a mesma coisa que 25 sobre 100. Então, eu vou ficar com log de 25 sobre 100 na base 10 vai ser igual. Propriedade 1 do logaritmo. Não é a primeira não, né? Mas uma das propriedades do logaritmo. Quando você tem um expoente, você pode passar esse expoente para fora do logaritmo multiplicando. Então, vou fazer isso. O x menos 1, que é o expoente, vou passar para fora multiplicando. Vou ficar com x menos 1 vezes logaritmo de 8 décimos na base 10. Aqui o 0,8 transformei também em fração, 8 décimos, né? 0,8 é a mesma coisa que 8 dividido por 10. Aí, você tinha que perceber aqui, ó, log de 25 sobre 100 na base 10. O 10 elevado a que número vai dar 25? Não faço a mínima ideia. Não sei. 10 elevado a que número dá 25? Não sei. Mas se esse 25 for 100, né, se ele se transformar em 100, eu consigo achar um número. 10 elevado a 2 dá 100. Então, vou transformar esse 25 em 100. Como que eu transformo esse 25 em 100? Basta eu multiplicar por 4. Mas eu posso só simplesmente multiplicar o 25 por 4 e está tudo certo? Não. Se eu multiplicar o numerador por 4, eu tenho que multiplicar o denominador também por 4, ok? Então, 25 vezes 4 dá 100, 100 vezes 4 dá 400. Por que eu estou fazendo isso? Porque
eu consigo calcular log de 100 na base 10. Vai dar 2. 10 elevado a 2 dá 100, correto? E o 400? O 400 a gente vai ver como é que a gente vai resolver. Ok? Então, multipliquei o numerador e o denominador por 4. Se eu multipliquei o numerador e o denominador, não mudei o valor disso aqui. Pode fazer a continha aí, ó. 100 dividido por 400 é igual a 25 dividido por 100, que é igual a 0,25. Só coloquei a fração de uma forma mais legal para eu resolver a questão, ok? Aqui do lado de cá, ó, outra propriedade do logaritmo, logaritmo de uma divisão. Você pode mudar isso aqui, transformando isso numa subtração. Quando você tem a divisão, logaritmo de uma divisão, esse logaritmo vai ser o log do numerador menos o log do denominador. Então, lembra aqui, ó, eu tinha o x menos 1 multiplicando, ele vai continuar multiplicando os dois novos logaritmos. Então, eu vou ficar com x menos 1 vezes log de 8 na base 10 menos x menos 1 vezes log de 10 na base 10. Logaritmo da divisão é igual a logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. É a outra propriedade dos logaritmos, ok? Passando para a linha de baixo. Desse lado aqui, vou usar a mesma propriedade. Logaritmo de divisão é igual ao logaritmo do numerador, log de 100 na base 10, menos o logaritmo do denominador, log de 400 na base 10, ok? Isso vai ser igual a x menos 1 vezes log de 8 na base 10. O 8, coloca em forma de potência para facilitar. Log de 8 é igual a log de 2 elevado ao cubo, né? 2 ao cubo não é 8? Então, vou ter aqui 2 ao cubo. Menos x menos 1 vezes log de 10 na base 10. A base 10 elevado a quanto vai dar 10 como resultado? 10 elevado a 1 dá 10. Então, o resultado desse logaritmo aqui é 1. Né? Para você descobrir o logaritmo, você tem que descobrir qual é o número que eu devo elevar a base, né? 10 elevado a quanto vai dar esse valor aqui? 10 elevado a 1 dá 10. Ok? Passando para a segunda linha. Log de 100 na base 10. 10 elevado a quanto dá 100? É 2, né? 10 elevado a 2 dá esse 100 aqui. Então, esse resultado vermelho vai ser 2. Menos log de 400 na base 10. Vamos fatorar o 400. 400 é a mesma coisa que log de 4 vezes 100. 4 vezes 100 não é 400? Por que eu estou fazendo isso aqui? Estou fazendo isso aqui tudo pensando que log de 2 é aproximadamente 0,3. Então, o 400 estou transformando aqui em 4 vezes 100, certinho? Do lado de cá, eu tenho log disso tudo aqui com 2 elevado a 3. Essa potência, esse expoente, o que eu posso fazer? Passar para o lado de fora multiplicando. Então, vou pegar o 3 e passar para cá. 3 vezes x menos 1 vezes log de 2 na base 10. Menos x mais 1. Peguei esse menos, coloquei aqui, apliquei aqui. Então, menos mais x dá menos x, menos menos 1 dá mais 1. Certinho? Embaixo, 2 menos. Como que eu resolvo? Log de 4 vezes 100 na base 10. Logaritmo de multiplicação. É o contrário da divisão. Quando a gente tem divisão, a gente subtrai. Na multiplicação, a gente soma. Isso vai ser igual a log de 4 na base 10. Aqui já coloquei o 4 como potência. 4 é 2 ao quadrado, né? Mais log de 100 na base 10. Ok? Então, a multiplicação vira soma de dois logaritmos. Isso é igual a 3 vezes x dá 3x, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Log de 2 na base 10, vou considerar 0,3, né? Estou considerando que isso aqui é log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3. Então, coloco aqui 0,3. 0,3 menos x mais 1. Aqui do lado de cá, 2 menos. Pego esse expoente do 2, passo para fora do logaritmo, vai ficar 2 vezes log de 2 na base 10, mais log de 100 na base 10. 10 elevado a quanto dá 100? 10 elevado a 2 dá 100. Então, o resultado aqui é 2. Isso é igual a 0,3 vezes 3x dá 0,9x,
0,3 vezes menos 3 dá menos 0,9. Tudo isso menos x mais 1. Aqui, 2 vezes log de 2 na base 10. Quanto que é log de 2? Mandou considerar 0,3. Então, vou ter 2 vezes 0,3, que dá 0,6. 0,6 mais 2, ok? Isso vai ser igual a 0,9x menos 1x dá menos 0,1x, ok? Menos 0,9 mais 1 dá 0,1. Do lado de cá, 2 menos 0,6 mais 2, 0,6 mais 2 dá 2,6. 2 menos 2,6 dá menos 0,6. Menos 0,6 mais 0,1x, então esse menos 0,1x já passei pelo de cá, passou como mais 0,1x, isso é igual a 0,1. Esse menos 0,6 passo para cá como mais 0,6, correto? Então, vou ficar 0,1x igual a 0,1 mais 0,6, o que dá 0,7. Pego esse 0,1, tá multiplicando x, ao passar pelo lado de cá vai passar dividindo, então vou ficar com x igual a 0,7 dividido por 0,1. Multiplica tudo por 10, vou ficar com x igual a 7. 0,7 dividido por 0,1 é igual a 7. Sendo assim, a nossa sequência de termos vai ter 7 termos. Só que eu não quero saber o número de termos, quero saber o número de anos. O número de anos é x menos 1. Né? O número de anos vai ser o número de termos 7 menos 1, o que dá 6 anos. Essa seria mesmo, então, a resposta dessa questão, a letra E. Certinho? Questão trabalhosa, né? Eu não falei que resolvendo assim seria mais fácil, né? Menos trabalhoso que resolver na raça. Eu só estou te mostrando possibilidades para resolver na hora da sua prova. Para resolver usando logaritmo e progressão geométrica, você tem que ter um bom conhecimento das propriedades do logaritmo, senão você não consegue sair muito do lugar. Então, dá uma revisada nos conceitos de logaritmo para você ficar fera nisso, porque esse tipo de questão diferencia os candidatos. Quem acerta essa questão, que é considerada uma questão difícil, né, relativamente difícil, sai na frente numa prova assim. Beleza? É isso, pessoal. Essas eram as questões. Essa questão, como eu disse lá no início, foi anulada, né? Provavelmente por causa desse erro aqui. Não é log ao quadrado na base 10. Provavelmente ele queria dizer log de 2 na base 10, ok? Se tiver dúvidas, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo. Agora, se tiver entendido, larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve aqui no canal para dar sua força e ajudar o canal a crescer, ok? No mais, bons estudos e até a próxima!